Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais transformadores da história do pensamento. Pensa só, séculos 5 antes de Cristo, na agitada Atenas, algo simplesmente extraordinário acontece. A filosofia, que até aquele ponto só olhava para as estrelas, sabe, se perguntando sobre a origem de tudo, de repente, ela vira o foco para um objeto de estudo totalmente novo e fascinante: o ser humano. É o que a gente chama de a descoberta do homem. E para a gente começar, nada melhor do que a frase que virou o grande lema dessa revolução toda, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase que a gente atribui a Sócrates, ela captura a essência da coisa, sabe? O foco muda completamente. Sai do universo, do cosmos, e vai direto para a consciência, para a alma humana. Beleza, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender o que foi essa tal descoberta do homem. Depois, a gente conhece os sofistas, que foram os verdadeiros revolucionários. Em seguida, a gente vê como Sócrates respondeu a eles. E para fechar, vamos dar uma olhada em como essa nova visão do ser humano acabou transformando até a medicina da época. Então, vamos começar por essa grande virada intelectual. É o seguinte: antes desse período, os filósofos, que hoje a gente chama de pré-socráticos, estavam focados na physis, ou seja, na natureza. A grande questão deles era: do que o mundo é feito? É água? É ar? Fogo? Mas aí, uma nova geração de pensadores apareceu para mudar completamente as regras do jogo. Olha só que interessante, a gente sai de perguntas sobre o cosmos, a origem do universo, e mergulha em perguntas sobre o homem. O que é a virtude? O que é a justiça? Como é que a gente deve viver em sociedade? Essas questões, de repente, passam a ser o centro de tudo. E aqui, para quem estuda a sociologia, esse é um ponto de virada crucial, fundamental mesmo. É aqui que nasce a reflexão mais sistemática sobre a vida humana, sobre ética, sobre política. As perguntas que vão lá na frente fundar as ciências sociais começam a ser feitas exatamente nesse momento. Mas, claro, essa revolução toda não aconteceu do nada, né? Ela foi, digamos, filha do seu tempo. E que tempo era esse? A Atenas democrática. Pensa bem, com a democracia, a habilidade de convencer os outros na Assembleia virou a coisa mais importante. Ao mesmo tempo, o comércio com outros povos mostrava que existiam leis e costumes totalmente diferentes por aí. Aqueles valores antigos da aristocracia já não serviam mais. Então, surgiu uma necessidade urgente de um novo tipo de educação. E quem é que aparece para responder a essa demanda? Os sofistas. Figuras, olha, super controversas, mas inovadoras e, sem dúvida, centrais para essa história toda. Foram eles os grandes catalisadores dessa revolução. Hoje em dia, quando a gente ouve a palavra sofista, pode soar como algo negativo, né? Mas na época significava só sábio. Eles eram professores que viajavam, os primeiros educadores profissionais do Ocidente, e o que eles ensinavam? A tal da areté, a virtude. Mas, atenção, não era a virtude do guerreiro, do aristocrata. Era a virtude do cidadão, a arte de falar bem, de argumentar, enfim, de ter sucesso na vida política da cidade, da polis. E essa frase, do sofista Protágoras, ela é talvez a mais famosa e mais radical de todo esse movimento. O homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não existe uma verdade absoluta lá fora, independente da gente. A verdade, a moral, o que é belo, tudo isso é relativo, depende da percepção humana. Pensa no impacto disso. É uma ideia simplesmente explosiva para a época. Então, o ponto-chave aqui é esse, o relativismo. Para os sofistas, o que é verdade para mim pode não ser para outra pessoa. O que é justo em Atenas pode não ser justo em Esparta. Essa ideia, gente, batia de frente com toda a tradição filosófica grega, que vivia buscando uma verdade única, universal. E olha que interessante, essa é uma das primeiras vezes que aparece a ideia de que o conhecimento é construído socialmente, um conceito que séculos depois vai ser central para a sociologia. E essa distinção que eles fizeram é genial e super importante. A diferença entre physis e nomos. Pensa assim, physis é a natureza, são as leis do universo que não mudam. Já o nomos são as nossas leis, os costumes, as regras da sociedade, ou seja, coisas que nós, seres humanos, criamos. E se a gente criou, a gente pode mudar. Isso quer dizer que as nossas regras sociais não são naturais ou divinas, são construções humanas, que podem e devem ser discutidas.
Bom, todo esse sucesso dos sofistas com essa ideia de relativismo acabou provocando uma reação, e uma reação poderosa. E quem estava no centro dela era um ateniense chamado Sócrates. Ele até concordava com os sofistas num ponto. O foco da filosofia tinha que ser o ser humano, sim, mas ele discordava, e muito, da conclusão deles. Para Sócrates, se a verdade sobre justiça e virtude fosse só uma questão de opinião, a sociedade toda estaria em perigo. Ele partiu, então, numa busca por uma verdade universal, algo que servisse de base, de alicerce para a vida em comum. Esse aí é o Sócrates, uma figura curiosíssima. Andava descalço por Atenas, conversando com todo mundo. E o mais incrível, ele nunca escreveu nada, nadinha. Tudo que a gente sabe dele vem dos escritos do seu aluno, Platão. Mesmo assim, as ideias dele mudaram a filosofia para sempre. Ele pegou essa virada para o ser humano e aprofundou, mas com um objetivo diferente: encontrar a verdade universal sobre a virtude e a justiça. E o conceito central do pensamento dele é a forma como ele redefine a psique, a alma. Para Sócrates, a alma não é tipo um fantasma, não. É a nossa essência. É a nossa razão, a nossa consciência, o nosso caráter. E por isso, a tarefa mais importante da vida não seria buscar dinheiro ou fama, mas sim cuidar da alma. E o que isso significa? Significa buscar sabedoria, buscar a virtude. E isso nos leva àquela famosa frase dele que parece um paradoxo: a virtude é conhecimento. Mas o que ele queria dizer com isso? Basicamente, que ninguém faz o mal por querer. O mal é resultado da ignorância. A ideia é que se uma pessoa soubesse de verdade o que é o bem, ela não teria como não agir de acordo com ele. Então, o caminho para ser uma pessoa melhor não viria da fé ou da tradição, mas sim do pensamento, do exame racional, do autoconhecimento. Tá, mas como ele buscava esse conhecimento na prática? Através do método socrático, que tem 2 etapas. A primeira é a ironia. Sócrates chegava fingindo que não sabia de nada, sabe? O ignorante. E com um monte de perguntas, ele ia mostrando para a pessoa que as certezas que ela tinha, na verdade, não faziam muito sentido. Depois dessa desconstrução, vinha a maiêutica. A mãe dele era parteira e ele dizia que fazia a mesma coisa. Ele ajudava as pessoas a dar à luz as ideias, as verdades que já estavam lá dentro delas, através do diálogo. E olha que legal, essa nova forma de olhar para o ser humano como um objeto de estudo racional não ficou só na filosofia, não. Essa ideia começou a se espalhar e teve um impacto gigantesco em outras áreas, principalmente na medicina. Na mesma época de Sócrates, mais ou menos, um médico chamado Hipócrates estava liderando uma revolução bem parecida, só que na área dele. A chamada medicina hipocrática simplesmente parou com aquela tradição de explicar doença como castigo dos deuses ou feitiçaria. Em vez disso, eles começaram a buscar as causas naturais das doenças, observando o corpo humano e o ambiente de um jeito metódico, racional. Esse diagrama aqui mostra uma das teorias mais famosas deles, a dos 4 humores. A ideia era que a nossa saúde dependia do equilíbrio de 4 fluidos no corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Claro, hoje a gente sabe que essa teoria não está certa, mas o importante não é a teoria em si, e sim o método por trás dela. Foi uma das primeiras tentativas de criar um sistema, científico mesmo, para entender como o corpo humano funciona e como ele se relaciona com a natureza. E essa nova abordagem trouxe princípios que são a base da medicina até hoje. Primeiro, a observação cuidadosa dos sintomas. Segundo, a busca por causas naturais. Uma doença como a epilepsia, que era chamada de doença sagrada, passou a ser vista como um problema no cérebro. Terceiro, essa noção da saúde como um equilíbrio. E, super importante, eles começaram a perceber que o ambiente, o ar, a água, o lugar onde a gente vive, afeta diretamente a nossa saúde. É basicamente o nascimento da medicina como ciência. Então, para a gente amarrar tudo, qual é o grande legado disso? A descoberta do homem, lá no século V a.C., não foi só mais um capítulo na história da filosofia. Foi muito mais. Foi um momento em que se criaram as bases para quase tudo que a gente pensa hoje sobre nós mesmos e sobre a sociedade. A ética, a política, as ciências sociais, tudo isso fincou raízes ali. Eles nos ensinaram a fazer as perguntas certas, as perguntas fundamentais sobre o que é ser humano. E para a gente terminar, fica uma reflexão. As perguntas que eles começaram a fazer lá atrás, há mais de 2000 anos, continuam super atuais, não é? Pensa bem. A verdade é absoluta, como Sócrates acreditava, ou é relativa, como diziam os sofistas? O que afinal é uma sociedade justa? As nossas leis são naturais ou são só acordos que a gente fez e que a gente pode mudar? Essas não são perguntas de livro de história, são os debates que moldam o nosso mundo hoje. Fica aí a reflexão. Valeu!